Fala pessoal, eu sou o Vinícius Lara, xará do Vinícius Chaves e novo integrante aqui do canal. Eu sou o cofundador, diretor comercial da Intelix e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a ferramenta Apollo e como a gente usa ela aqui na Intelix para gerar de 5 a 8 reuniões ultra qualificadas por semana por vendedor. Para gerar esse vídeo aqui para vocês, foram meses de teste de várias ferramentas, meses de operação no Apollo, então dá um trabalhão. Já deixa um like, compartilhe com os amigos que são responsáveis pela geração de demanda ou são donos de negócio também e podem se beneficiar por esse conteúdo. Beleza? Bora lá para a vinheta! Antes de começar a falar sobre Apollo, eu queria dar um recado. Vocês vão ver bastante informação aqui. Muito do que vocês vão ver é proveniente de muito estudo, de teste, de validação na prática também, para chegar num modelo que funcione. Então, se vocês tiverem interesse em receber ajuda para estruturar isso de maneira mais detalhada para o seu negócio, para o seu segmento, para o seu tipo de cliente, preencha o formulário que vai estar aqui embaixo. A gente da Intelix já treinou outras empresas a estruturarem a área de geração de demanda das suas empresas e a gente pode ajudar vocês também, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vocês já estão vendo aqui minha tela. A gente vai separar o vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar para vocês sobre o Apollo Free, que ele tem uma conta gratuita, e vou explicar ali o que dá para fazer nessa conta. E depois eu vou explorar um pouco do plano Professional, que é o plano que a gente usa aqui na Intelix, e eu vou explicar o que ele gera de vantagem, de benefício, tá? Para vocês aí na sua operação. Então, vamos começar aqui pelo Apollo. Comentário, pessoal, aqui embaixo também no vídeo vai ter o link para vocês se cadastrarem, criarem uma conta gratuita no Apollo. É legal vocês criarem, porque daí vocês podem acompanhar aqui o conteúdo do vídeo, né? E aí tirarem seus aprendizados mesmo, tá? Então o nosso objetivo aqui é gerar leads qualificados, certo? Para isso, em primeiro lugar, eu tenho que montar uma lista e depois eu tenho que entrar em contato com as pessoas dessa lista para engajá-las no meu processo comercial, certo? Então, o primeiro passo aqui é justamente a criação da lista. O Apollo, ele é, além da ferramenta de prospecção mesmo, ele tem também uma base de dados dentro dele, tá? Então, vamos explorar isso aqui juntos. Na nossa base de dados, ele tem diferentes filtros para aplicar. Eu vou usar 3 filtros aqui, mas é claro que a gente poderia usar outros, tá? Para ser mais específico nas nossas campanhas. Eu vou usar em primeiro lugar um filtro de localização, porque eu quero fazer uma cadência para empresas que são aqui do Brasil. Eu quero também separar por uma indústria específica. Então, no caso aqui, eu tenho feito bastante trabalho com escritório de advocacia. Então, vou colocar aqui Law Practice. E também podemos colocar Legal Services. Perfeito. O jeito mais fácil de você saber qual é o filtro que você tem que aplicar é você pegar um cliente que você conhece, que idealmente você já tem atendido, e replicar os filtros desse cliente aqui dentro, tá? E, além disso, eu vou pegar aqui, separando pelos job titles, eu quero falar com sócios, C-levels, owners e founders, tá? Beleza. De novo, a gente poderia usar outras estratégias. Por exemplo, eu quero fazer uma cadência falando com donos, mas aí eu quero limitar para empresas menores, até 100 pessoas, porque é mais fácil falar com o dono do que se fosse uma empresa de 1000 funcionários. Então, isso aqui é só para efeitos de demonstração. Beleza, apliquei os 3 filtros, ele já me resultou aqui em 11 mil novas pessoas, tá, atendendo esses critérios. Eu vou selecionar aqui eles. Aqui é uma limitação, ele já do Apollo gratuito, ele não permite eu selecionar mais do que 25, tá? Então eu teria que repetir esse processo algumas vezes. E eu vou adicionar essas pessoas a uma lista. Nesse caso aqui, eu não criei uma lista ainda, eu posso criar escritórios de advocacia, certo? Então, ao mesmo tempo que eu criei a lista, eu estou adicionando essas 25 pessoas à lista. Tá? Então, está fazendo aqui o procedimento. Uma vez que essas pessoas estão adicionadas, a gente vai poder usá-las para criar as sequências. Então, já entrando na segunda parte, que seria a parte do engajamento desses contatos numa série de tentativas de contato, né? Vamos usar aqui as sequências do Apollo.
Também não tem nenhuma sequência criada, eu reservei para a gente criar juntos. Vou colocar aqui também uma sequência chamada escritório de advocacia. Reparem aqui, pessoal, ele tem o calendário, você pode criar novos calendários. Isso é legal porque daí você pode personalizar, de acordo com o seu nicho. Você, de repente, já sabe que em determinado dia da semana, ou horário da semana, o contato é mais facilitado, então você pode programar para isso. Nesse caso, eu vou deixar das 8 às 5 da tarde, normal, tá? Vou colocar aqui em adicionar passo. Repara, eles têm vários canais aqui para entrar em contato com o cliente, com aquele prospect ainda. Eu vou, nesse caso, usar uma cadência de e-mails, tá? São 4 e-mails que a gente vai fazer aqui de teste. Ponto importante, ele tem aqui uma configuração que eu costumo deixar assim, 30 minutos depois que o contato é adicionado. Por quê? Se você deixa aqui, como a gente está falando de volume, né? Outbound é muito de volume, muitas vezes, né? Depende do ticket, é claro, mas aqui a gente pode ter uma gordura, porque em alguns casos a gente pode, sem querer, justamente pelo volume, adicionar uma pessoa ou algumas pessoas a uma lista ou uma cadência, e essa pessoa não deveria estar, de fato, naquela cadência. Então você tem ali um tempo para você corrigir, de repente, alguma ação errada que você executou, tá? Então, vou colocar aqui 30 minutos, e ele já me dá aqui a possibilidade de eu definir o assunto e o texto do e-mail. Vamos lá. Eu coloquei aqui um assunto aos cuidados de uma variável, certo? Essa variável aqui, só para mostrar para vocês, na verdade, vem aqui. Então, vem aqui em variáveis, posso ter algumas, posso criar campos novos também. Então, aos cuidados de fulano, certo? Perfeito. Texto. Pessoal, vou explicar para vocês ponto a ponto desse e-mail, tá? Porque isso aqui é uma copy que a gente usa aqui nas nossas prospecções, tem resultado muito legal. Então, começando pela primeira sentença personalizada, né, o nome da pessoa, e uma introdução um pouco diferente. Você vê muito daquelas, né? Espero que esse e-mail te encontre bem, tudo bem, aquela coisa assim. A ideia, pessoal, principalmente disso, combinado a isso, é você gerar a curiosidade, o interesse suficiente para a pessoa abrir o e-mail. Essa é a importância dessas duas sessões que a gente acabou de criar, do assunto e da primeira sentença. É isso que vai aparecer na caixa de entrada da pessoa, tá? Depois, o que a gente tem que fazer? Você já pode falar do real motivo que está entrando em contato, já citando os desafios que aquela pessoa enfrenta. Aí, comentário importante. Eu recomendo altamente que você faça cadências verticalizadas e você explore um segmento inteiro antes de você mover para o próximo. Por vários motivos. Um deles é o seguinte: conforme você vai conversando com as pessoas, entrando em reuniões, fazendo ligações de qualificação, você começa a se tornar um especialista daquele segmento. Claro, voltado para a sua solução, certo? Então, por exemplo, eu tenho atendido muito escritório de advocacia. E eu sei que um dos principais, na verdade, assim, de 9 de cada 10 escritórios que eu falo, o problema é o mesmo. Fazer com que os sócios, que são as pessoas dentro do escritório de advocacia, responsáveis por lidar com os clientes, fazer com que eles utilizem uma ferramenta de CRM. Então, esse texto aqui já traz esse desafio, que é justamente a dificuldade de engajar os sócios na utilização de uma ferramenta. Qual que é o segundo ponto? Pensa, pessoal, quando você recebe um e-mail, como que a sua cabeça funciona recebendo aquele e-mail? Essa é a provocação, é dessa forma que eu gosto de pensar quando estou estruturando um cold e-mail, ou uma ligação, uma abordagem pelo LinkedIn. Aqui eu já estou trazendo uma objeção que acaba acontecendo. Muitas vezes o escritório já tem um CRM e está lá largado, ninguém usa, ou já tentou no passado e desistiu justamente porque ninguém usou. Então, eu já estou trazendo esse ponto aqui. E já trazendo como que a minha solução é diferente para resolver esse problema. Porque a pessoa que está lendo isso, ela fala, não, já tenho CRM. E ela, muitas vezes, a maioria das vezes, não vai se dar o trabalho de me responder falando isso para que eu possa lidar com essa objeção. Então, eu já estou lidando com essa objeção de antemão. Além disso, eu trago aqui o elemento de prova. Trazendo, por exemplo, um caso de sucesso. Aqui, quanto maior for o escritório, nesse caso aqui, né, ou o cliente do seu segmento, é melhor. Então, se ele for uma referência de mercado, perfeito. Nesse caso aqui, a gente atende um dos maiores escritórios da América Latina. Eu já cito isso aqui. Isso é muito bom, porque a pessoa fala, opa, peraí, né, ele provavelmente sabe do que ele está falando. Depois disso, um call to action básico, bem simples mesmo, e um agradecimento. Pessoal, aqui eu não utilizo aquelas ferramentas de calendário, nesse primeiro e-mail, tá?
Isso acontece porque eu estou me colocando à disposição da pessoa. Eu não estou dando trabalho dela ver minha agenda para ela ver qual que é o melhor horário que bate ali. Eu estou me colocando à disposição daquele prospect, tá? E aí, perfeito. Primeiro passo feito. Segundo passo, segundo e-mail. Eu normalmente vou colocar aqui 2 dias, tá? Qual que é esse segundo e-mail? Ponto importante. Eu coloco ele como uma resposta ao e-mail anterior. Então, a pessoa que está recebendo vai receber aquilo na mesma conversa, entendeu? É mais fácil dela conseguir recuperar o e-mail anterior, né? Se ela precisar ver o texto do e-mail anterior. Nesse caso aqui, o segundo e-mail, pessoal, é altamente recomendado que vocês não joguem mais informações, não insiram novos elementos. Então, basicamente, é de fato opa, viu aqui meu e-mail anterior? Nesse caso, reparem, pessoal, eu me coloco novamente à disposição para que a pessoa sugira um horário e depois eu trago um elemento aqui legal. O PS é legal porque ele dá uma quebrada no texto, ele chama atenção. E eu falo assim, se preferir, ou seja, se for ficar mais fácil para você, segue um link da minha agenda, aí você pode usar um Calendly ou o próprio Apollo tem aqui a ferramenta de Meetings, tá? É muito útil, eu uso, tá? Mas isso aí são nos planos pagos. Aí você pode colocar aqui o link, a pessoa já agenda, de novo, um e-mail mais básico, tá? Terceiro e-mail, também daqui a 2 dias. Aí eu já costumo trazer mais elementos. Nesse caso aqui, você pode tentar trazer outros pontos de dor, tentando fazer com que isso ressoe do lado de lá. De novo, variáveis criadas, eu posso responder, ou aqui nesse caso eu poderia trazer um novo título, tentando inovar ali. Eu normalmente respondo, tá? Salvo. E eu vou colocar um quarto e-mail, também automático, depois, aqui eu vou deixar 3 dias. Qual que é o ponto? Aqui tem uma polêmica, pessoal. Algumas pessoas sugerem você não se despedir, porque você fecha uma porta. Outras pessoas sugerem você se despedir porque você tem o gatilho mental da escassez. A pessoa fala, pô, peraí, a pessoa está indo embora. Eu não me despeço porque eu quero justamente deixar a porta aberta. Eu quero poder retrabalhar aquele prospect numa cadência futura. Eu quero poder mandar um e-mail de webinar para ele. Então, eu não me despeço, tá? De novo, eu coloco ali um novo texto, né? O e-mail, o título aqui eu posso mudar. Então, vamos definir um próximo passo. Algo assim, tentando gerar uma curiosidade. De novo, o objetivo do e-mail é gerar uma curiosidade, mas é claro, né, pessoal, sem clickbait. Clickbait é aquilo que você coloca um assunto completamente desconexo do resto do e-mail para... você engana a pessoa. Isso não é ético e, obviamente, você não começa uma relação comercial, que é uma relação de confiança, enganando a pessoa, né? Então, tem que ser algo que faz sentido. Então, reparem, pessoal, aqui eu coloquei uma cadência de 4 ações, todas pelo e-mail, tá certo? Ponto importante. Aqui, a gente está explorando, de novo, o Apollo gratuito. Eles têm algumas limitações importantes. Primeiro, ele não permite eu criar teste AB. Isso é muito legal, porque você coloca dentro do mesmo passo uma versão A e uma versão B, por exemplo, de título, e vê qual abre mais. Porque daí ele começa a te dar, aqui no plano gratuito ele não te dá, taxa de abertura do e-mail. Então, o e-mail A está abrindo 60%, enquanto que o e-mail B está abrindo 20%. Você, obviamente, desativa o B e deixa só o A rodando. Ou o A está abrindo muito, só que não estão me respondendo. Então, de repente, o desafio que eu estou dizendo ali, né, o parágrafo do desafio não está ressoando direito. Ou o call to action está fraco. Entendeu? Então, vocês têm, né, parâmetros importantes aqui para ajustar a sua cadência. A cadência, pessoal, vocês podem ler, podem ver vídeo, fazer curso, um monte de teoria. Óbvio, isso é útil, você vai usar isso. Mas a prática é o que resolve. Você vai ver na prática e vai ajustar conforme isso aqui vai andando, tá? Então, a cadência está montada. A gente tem que adicionar as pessoas daquela lista que a gente montou, certo? Então, vem aqui em adicionar contatos, selecionar lista, escritório de advocacia, né, que a gente já montou aquelas 25 pessoas, adicionando 25 pessoas. Aí é só habilitar aqui. Recomendação bacana, pessoal. Recomendo que vocês mandem um e-mail de teste para vocês mesmos aqui, tá? Porque vocês veem se está tudo bem configurado, se o espaçamento está legal, se a sua assinatura está bacana, para validar, né? Porque isso aqui vai ficar rodando por um tempo e vai acionar várias pessoas, tá certo? Então, essa foi a primeira parte do vídeo, pessoal. Eu expliquei ali sobre o Apollo gratuito. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Apollo
profissional. Então, o primeiro ponto importante da gente pensar é o seguinte: o outbound é uma sequência de ações que você vai executar para tentar engajar um prospect e transformar ele num lead qualificado e depois num cliente, certo? Então, assim, eu tenho que aumentar a probabilidade de eu conseguir contato com essa pessoa para conseguir engajar ela numa conversa, né, no meu processo comercial. Acontece que as pessoas são diferentes, cada um tem suas preferências. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que atendo muito telefone, porque pode ser algum cliente me ligando. Eu sou muito ativo no LinkedIn, mas eu não costumo responder e-mails, de cold e-mail. Enquanto que tem muita pessoa que prefere um contato pelo e-mail, não pelo celular. Acha o celular invasivo, fica até desconfortável. Então, isso é pessoal. Tem gente que não acessa nunca o LinkedIn, tem lá o LinkedIn, mas não usa. O nosso objetivo com uma campanha é conseguir falar com aquela pessoa, engajar aquela pessoa no processo comercial. Então, naturalmente, faz sentido aumentar a probabilidade de eu conseguir esse contato. E é isso que o plano profissional permite. Eu posso criar cadências multicanais. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui um canal do LinkedIn, mandar um pedido de conexão, depois mandar um e-mail, depois fazer uma ligação. Tudo isso dentro de uma sequência de ações pré-definida. Na verdade, esse foi o principal motivo de eu ter contratado a Apollo quando eu montei o processo comercial da Intelix. Eu testei várias ferramentas, algumas delas eram muito boas de integração com o LinkedIn, automação de LinkedIn, e não tinham nada de e-mail. Outras eram muito boas de e-mail, mas tinha que integrar uma outra ferramenta que fazia o LinkedIn e não ficava tão bom. Então, o Apollo foi a única ferramenta que eu testei que eu consegui criar uma campanha multicanais e que seja de fato eficiente. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Nesse caso, eu vou usar a minha conta, que eu uso de verdade, tá? Então, essa aqui é a lista que eu tenho rodado agora. Reparem, pessoal, tá com uma taxa de abertura bem legal, 44%, uma taxa de resposta de 20% e taxa de interesse de 5%. Vamos lá, eu vou criar aqui uma nova cadência do zero. Então, sequência de teste. Olha, aqui eu já tenho um calendário diferente, ele não manda e-mails de manhã e nem na segunda de manhã nem na sexta tarde. Então você pode criar os seus calendários também. Vou criar aqui. Perfeito. Então, vou adicionar um passo. Aí vocês já vão ver que essa cadência vai ser diferente. Por quê? Eu vou começar com um pedido de conexão pelo LinkedIn, de novo colocando ali 30 minutos. Porque, para mim, o LinkedIn tem sido um canal muito quente. Tem dado retornos bons. Então, eu tenho utilizado o primeiro contato pelo LinkedIn, tá certo? Então, vamos lá pegar o meu texto. De novo, né, usando variáveis ali. Ponto importante, pessoal, o LinkedIn, ele tem um limite de 300 caracteres para esse pedido de conexão, tá? Então, eu vou mandar junto com esse documento, para quem preencheu o formulário aqui embaixo, com um link, tá? Para o contador de caracteres, para vocês não errarem nisso. Então, primeiro passo, conexão pelo LinkedIn. O segundo passo, eu também coloco uma conexão pelo LinkedIn. Por quê? Como é um canal que está muito quente para mim, pelo menos para esse segmento, ele tem me gerado ali em torno de 1 a 2 reuniões pelo LinkedIn, só pelo LinkedIn, por dia. Então, nesse caso, vale a pena, depois de 2 dias, eu mandar um follow-up por aqui. Nesse caso, um follow-up bem básico, tá? Vamos lá, colocando o texto aqui. Ele tem até umas variáveis bem legais, assim, tipo, se for de manhã, então, bom dia. Se for de tarde, então, boa tarde, tá? Então, nesse caso aqui, Save Changes, eu estou agradecendo a pessoa por ter aceitado o meu pedido de conexão, já fazendo uma referência à mensagem anterior, tá? Então, 2 mensagens. Vou fazer uma edição aqui, por quê? Na média, eu vi que as pessoas que vão me aceitar e vão gerar retorno fazem isso dentro de 2 dias. Então, eu coloco ali depois de 2 dias, tá? Depois, eu vou colocar um passo que seria um e-mail automático. Depois de 2 dias também. E eu vou colocar um texto, aquele mesmo texto, tá? É um texto que eu venho usado mesmo nas minhas campanhas. Claro, né? Poderia tirar essa parte visual aqui, mas vou deixar assim mesmo, tá? Eu não vou mandar isso aqui para ninguém. Perfeito. Depois disso, eu poderia colocar, por exemplo, uma ação de ligação. Depois de 2 dias. Então, eu não vou fazer uma cadência inteira, pessoal, porque senão a gente fica muito tempo aqui, tá? Mas, de novo, quem preencher o formulário vai receber esse documento aqui, que ele vai dizer exatamente qual que é a cadência que eu uso. Claro, a gente sabe que uma cadência, ela não existe uma regra, né, pessoal? Depende muito do segmento, depende muito do porte, do ticket. Então, isso aqui é um exemplo, uma referência aí para vocês usarem, tá? Perfeito. Então, montamos a cadência de exemplo com esses 3 canais de comunicação. Poderia adicionar contatos e ativar a sequência da mesma forma como eu fiz da outra vez.
tá? Comentário importante, pessoal. Além de aumentar a probabilidade de eu conseguir falar com as pessoas, como eu acabei de dizer, um outro ponto importante também. Eu, por exemplo, adiciono 20 pessoas por dia na minha sequência. Então vamos supor que eu teria que fazer isso de manhã, entrar em 20 perfis diferentes, mandar conexão para 20 pessoas. Eu ia perder pelo menos 1 hora nesse processo. Quando a gente tem essa possibilidade de automatizar, além de você ter as ações aqui numa sequência para você se organizar, você também tem essa extensão do Apollo. E com essa extensão, vamos supor que hoje eu teria que mandar 25 invites aqui pelo LinkedIn com aquelas mensagens. Então eu vou clicar nesse botão e o Apollo começa automaticamente a executar essas ações. Ele entra no perfil, vamos supor, do Vitor Lemos, manda o pedido de conexão com aquele texto, sai do perfil dele, entra no da Vanessa, ele faz isso automaticamente, você fica vendo a tela se mexer fazendo isso, entendeu? Então, é muito mais produtivo. Além de aumentar a probabilidade, isso aumenta muito a eficiência da minha rotina e da rotina aqui do pessoal comercial da Intelix, tá? Certo, pessoal? Então, eu montei aqui uma cadência de exemplo, tá? De novo, teriam outros passos aqui, com mais ações, seria uma cadência um pouco mais longa, mas aqui é só para efeito de demonstração mesmo, para que vocês possam entender a ideia. Então, chegamos aqui ao final da demonstração. Se você é responsável pela operação comercial de uma empresa mais enxuta, com menos responsáveis ali, menos funcionários, isso aqui é de extrema importância para você, porque daí você consegue otimizar a rotina dessas pessoas e, como eu falei, chegar a números aí de 5 a 8 reuniões geradas, de reuniões mesmo, tá? Ultra qualificadas por semana por vendedor. Faça as contas aí com seu ticket médio, sua taxa de conversão, os resultados que isso ia trazer para você. Seja você responsável por uma área comercial aí mais robusta, com 50, 100 vendedores. Imagina os resultados que você poderia atingir utilizando uma ferramenta que otimize a operação dessa forma. Então, de novo, pessoal, faço o convite para vocês. Preencha o formulário aí, se vocês precisam de ajuda. A Intelix pode ajudar vocês. A gente pode compartilhar experiências do que a gente fez aqui e como a gente chegou nesses números que eu acabei de citar para vocês, tá? A gente já ajudou outras empresas que também estão se estruturando e estão tendo resultados muito bacanas aí na área de geração de novos negócios. Então, pessoal, não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal e mandar esse vídeo para quem você conhece e pode ser beneficiado com esse conteúdo, beleza? E aí, ajudei você? Gostou do conteúdo? Você usa o Apollo, usa de uma maneira diferente? Sentiu falta de alguma parte, de algum conteúdo importante aqui? Comenta aqui embaixo, pessoal. A gente está preparando novos vídeos, muito conteúdo legal, que pode apoiar você e o seu negócio aí. Beleza? Um abraço!